campo. Ele veste os lírios. E nenhum de vocês, por mais que tenha uma sogra que costure como Davi, vai conseguir uma roupa tão adequada como os dos lírios do campo. É lindo eles. E eles, nem Salomão foi o cara mais rico da terra, porém ele não se vestiu daquela maneira. Deus, ele tem um cuidado com a minha e com a sua vida, até naquilo que ele permite, até nas coisas que você muitas vezes está passando, que você que não queria passar. Existe algo que Deus está fazendo nisso para te fazer crescer. Deus não criou problemas, algumas coisas foi você que passou o cartão. E aí você diz que é o diabo. Não, algumas coisas foi você mesmo, por causa de crença, de aceitação, ou porque às vezes tenta se preencher comprando. Mas aí vem para a igreja e aí você vai entender quem você é. E quando você entende quem você é, comprando ou não comprando, você fica bem. E você vai comprar. Não há problema nisso. Deus quer que seu povo usufrua do melhor dessa terra. Se vocês quiserem e me ouvirem, vão comer o melhor. E eu acredito que o povo de Deus era para ser o povo mais proativo. A gente muitas vezes olha para o mundo e diz: toda a tecnologia está lá, mas quem sabe não tem um Elon Musk aqui dentro e você só precisa desbloquear sua mentalidade, deixando que a verdadeira verdade estruture a sua mente pela mensagem do Evangelho de Cristo. Paulo disse: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é o poder, ele é o dunamis, ele é a capacidade para a salvação, para a cura, para a prosperidade, para todas as áreas. O Evangelho entra em todas as áreas. Só que ser próspero não envolve só dinheiro, envolve estar como Paulo, preso em uma prisão, mas livre por dentro, onde nada te abala, onde você está bem e dorme tranquilamente. Tem pessoas que estão agora em um palácio e elas não têm paz, e você tem a paz que Jesus deixou para você. E ele disse: não deixe que o seu coração se perturbe. A gente tem que aprender a guardar o nosso coração. A gente tem que aprender a meditar, a renovar nossa mente. E algumas coisas vão afetar muito as nossas crenças através do espírito da fé. Vamos ver o que a Bíblia diz. Certamente não verão a terra que jurei a seus pais, nenhum dos que me rejeitaram o verá, mas meu servo Caleb, porque tem um espírito, diga assim, um espírito diferente, e me seguiu totalmente. Ele perseverou em seguir o Senhor. Josué e Caleb, eu o trarei para a terra para onde ele foi, e os seus descendentes a herdarão. Aqui Deus estava falando para Moisés quando se cansou do povo. O povo murmurador, reclamador, porque havia uma estrutura de reclamação naquele povo. Eles viram milagres extraordinários. É por isso que um milagre não te transforma, mas conhecer quem Deus é, sim. Você precisa conhecer o Senhor. Fé é uma jornada de conhecimento, de aprendizado, de entender quem Deus é. Por isso que Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, se aproxima. É relacionamento, é entender que Deus está perto, que Deus não te deixa, que pode uma mãe se esquecer do seu filho que amamenta e cria. Eu todavia nunca me esquecerei de você. É entender Hebreus 13 verso 5: eu, Senhor, não te deixarei, jamais te abandonarei. É mesmo, sabe, dentro de uma cisterna, ou preso em um presídio, ou caluniado pela esposa de Potifar, entender que existe uma presença e uma graça que te faz prosperar independente do ambiente, porque eu tenho um Senhor, eu tenho o que é necessário para que eu prospere em qualquer área na minha vida e viva bem. Deus quer que você viva bem em todas as áreas da sua vida. A oração do apóstolo João por Gaio, em 3 de João, ele diz: eu oro para que assim como você é próspero, sua alma e você seja próspero também. Deus quer prosperidade no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E esse é um tempo da gente mudar em todas as áreas, porque o destino de muita gente está chamando ele. Esse é o ano que, se você não conseguir perder peso, vai perder peso. Esse é o ano de restauração na sua família. Esse é o ano de viver algo no seu trabalho, nos seus negócios, na sua família, no seu chamado, no seu ministério. Só se você se acomodar, ficar parado. A zona de conforto é o inimigo para o crescimento. Nós queremos estabilidade, mas o reino de Deus nos ensina que a estabilidade é depender de Deus. Para nós, só algo porque a gente tem que ser independente. Não, nascemos para depender do Senhor. Amém? E esse é o ano da gente ver manifestações sobrenaturais. Então Deus,
ele olha para aquela geração de 20 anos para cima e diz para Moisés: porque Deus prometeu a terra de Canaã e tirou-os do Egito, e fez o mar se abrir, fez as águas de mar se transformarem em amargas, se transformar em doce, fez no deserto vir maná, fez no deserto vir carne, ele mantinha uma nuvem cobrindo aquele povo, saía a água da rocha, sapatos não envelheciam, o corpo crescia, o sapato crescia, a roupa crescia, porque naquela época não é como hoje. Você vai no shopping, é várias vitrines, tem uma roupa, tem 2 roupas, 3, só quem tinha muito dinheiro. Então era uma roupa só, e no deserto não tinha onde costurar. E o gado deles, se eles fossem matar as ovelhas, não iam ter como se sustentar. Então o Senhor trazia, e até alimento para os seus animais, Deus trazia de fora, mudava o curso dos ventos, Deus proveu, alimentou, Deus fez de tudo para mudar a mentalidade daquele povo, mas eles só faziam reclamar. Diga, reclamar não é algo pequeno. Você sabe que reclamar, a gente muitas vezes diz que vive uma vida pela fé, mas a reclamação é o oposto de viver pela fé. Muitas vezes em nós é uma estrutura que foi montada e a gente não percebe, porque os filhos de Israel, eles tinham uma estrutura de reclamação. Muitas vezes você não reclama com a boca, mas reclama com o pensamento. Você está em um ambiente e sua mente já está. Da mesma forma que uma estrutura de reclamação foi aprendida e construída, da mesma forma uma estrutura de fé é construída e aprendida. Muitos de nós, quando nascemos de novo, eram medrosos. Eu era um cara tímido, medroso. E olha o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Bonito eu sempre fui. Ninguém diz amém, tá bom. Minha mãe disse amém. É mãe, né, gente? Então a gente precisa entender que há uma transformação mental. No espírito, você é nova criatura, mas na sua mente, o seu velho homem deixou vestígios. Se você tinha traumas de rejeição, de sentimentos, no emocional, por isso que a gente vê muitas vezes crentes muito emotivos, porque eles nasceram de novo, mas a sua mente não foi renovada, a maneira de pensar não mudou de acordo com a palavra. Porque a palavra de Deus é a mente de Cristo, é a mente de Deus, são os pensamentos de Deus para nós. Como Deus pensa sobre dinheiro, está na Bíblia. Como Deus pensa sobre família, está na Bíblia. Como Deus pensa sobre relacionamento, sobre igreja, sobre servir, sobre amar o próximo, sobre prosperidade, sobre tudo está lá. É como baixar um download. Mas muitas vezes a palavra está sendo roubada dos corações, porque nós permitimos. O diabo não tem poder para roubar a mensagem, porque não meditamos, não agarramos a palavra. E esse é um tempo da gente viver promessas que ainda não se cumpriram. Alguns de vocês esqueceram de algumas promessas, mas Deus manda dizer para você essa noite que Ele não esqueceu daquilo que Ele falou com você. Alguns vão precisar. Já viu uma pessoa que ela chega desmaiada no hospital? O que é que o médico faz, ou a enfermeira? É um desfibrilador, não é isso? Tem palavras que é em hebraico. Então ele vai lá e a pessoa não volta, faz o quê? Algumas pessoas, o Espírito Santo vai ter que dar um negócio desse de fé assim no coração, porque está tão morno, tão morna, se acostumou tanto com o que é natural, que não está percebendo que você nasceu para desafios maiores do que você jamais imaginou. Uma estrutura de fé pode ser montada. Diga, uma estrutura de fé pode ser montada. Diferente desses 10 espias e de uma geração de 20 anos para cima, de 2 milhões de pessoas, Josué e Caleb, eles tinham um espírito diferente. Por quê? Porque eles conheciam quem era o Senhor. Eles se deixaram permitir nesse relacionamento, e tudo que eles faziam era confiar em Deus. Eles não só começam, mas eles terminam. A gente tem uma geração que começa e não termina. Nunca se houve um tempo de tanta procrastinação como nós vivemos na geração de hoje. E o resultado da fé, a fé, ela perde sua essência sem o perseverar. Você nunca vai obter os resultados indo para a academia um dia e deixando de ir. Só o Will que fez isso. Ele foi uma vez, chegou perto de mim, olha como eu estou forte. A mente dele, graças a Deus, é uma mente curada. Eu não vou dizer a roupa que ele usa, gente. Deixa isso quieto. Se não, deixa para lá. Vamos lá. Você não fica saudável comendo só uma vez. Você não se matricula numa faculdade, vai uma vez e se formou? Vai ter desafios ou não vai?
Para tudo tem desafio, gente. Até para arrumar o TCC no final, vai ter desafio. Vai ter desafio em frequentar todas as aulas. Tudo na vida tem desafio. Sim ou não? Mas se a gente olhar para os desafios, olhando para nós mesmos, nós vamos sucumbir. Josué e Caleb não, eles tinham um espírito diferente, é o espírito da fé. Eles olhavam para as circunstâncias a partir do ponto de vista da realidade espiritual. Eles comparavam com Deus, amém? É sobre isso que eu quero falar. Em Lucas capítulo 1:12, a gente vai ver a importância de falar de acordo com as promessas. Nós somos o povo da nova aliança, tudo já foi feito em Cristo, amém? Tem muitas coisas que estão esperando só você se posicionar em fé. Porque se Deus já fez em Cristo, e a Bíblia diz que fé é lambando, agarrar ativamente, e podemos reinar em vida, como é que a gente reina? Descanso não é ficar parado, é ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito. E esse Espírito não é de covardia. Paulo disse a Timóteo: você não recebeu o espírito de medo, você não recebeu esse espírito de medo que o mundo tem, você recebeu o espírito de poder, de coragem e de moderação. O Espírito Santo que está em nós, ele nos motiva, ele nos instiga a ter relacionamento com o Pai, a viver uma vida de novidade todos os dias. Porque Romanos 6 diz que nós morremos com Cristo. Nosso velho homem não vai morrer nem volta, gente. Ele foi crucificado. Acabou para ele. Essa mentalidade que você tem, que acha que é o seu velho homem, não é o vestígio dele. Ele deixou as crenças do velho homem. Entendeu? Seu problema não é sua carne, é sua mentalidade. O corpo, gente, é só um veículo. Não é quem eu sou. Nem o cérebro é quem eu sou. É um órgão do meu corpo. E o que é a alma? A junção da vontade, mente e emoções. Só que nós temos também um coração, e a gente precisa entender isso. Amém? Então vamos para Lucas capítulo 1. Aleluia. Muitos de nós precisamos fazer um novo upgrade. Porque se tudo já foi feito em Cristo, por que eu estou vivendo uma vida de derrota? Porque esse vestígio do velho homem está lá. E Paulo nos ensina a despir desse velho homem. Como? Se revestindo do novo. Como é que eu me revisto do novo? Conhecendo. Você nunca vai aumentar sua capacidade sem conhecimento, sem entendimento, sem revelação. A mente aprende por comparação, mas o Espírito aprende com revelação. Então, lendo a Bíblia, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, os nossos ouvidos são treinados para o ouvir da fé. Porque de sorte a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Por que pessoas escutam pregação e não têm fé? Porque os ouvidos da fé são treinados por ouvir a palavra de Deus treina o ouvido da fé. Você pode estar ouvindo, mas não ouvindo. Jesus disse: esse povo me escuta, mas não me ouve. É dar atenção, é agarrar, é querer, é ter sede, é ter fome, é desejar ardentemente a palavra. Pedro diz: para que por ela vá descrescendo. Imagina que você chegasse em casa agora, você mora em casa, e você descobrisse que no chão, debaixo do seu piso na sala, tem uma botija de ouro. Davi disse: eu ia quebrar até com a mão se não tivesse uma picareta. Juninho hoje nem dormia. Já sei quem ele ia chamar: Talinho, Pedrinho, Edriel. Só que, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Provérbios 2 fala disso, que a gente deve buscar o conhecimento da palavra de Deus como a tesouros escondidos. Eu garanto a vocês que se tivesse um tesouro na sua casa hoje, meu velho, tem muita gente que o chão não ia prestar mais para nada. Esse mesmo ímpeto, esse mesmo desejo, essa mesma vontade de pegar a picareta e quebrar o chão, tem que ser pela sede na palavra de Deus. O teu crescimento está ligado a isso. Você já é Deus já te vê pleno, Deus já te vê já na plenitude. Nós não vamos para a plenitude, nós já estamos na plenitude que é Cristo. Em Cristo é o nosso ponto de partida, é aquilo que Ele finaliza. A linha de chegada de Jesus é o nosso início, amém? Então nós iniciamos pelo final, pelo ponto final de Jesus. Onde Ele termina, nós começamos. Então Ele não vai construir coisas, já está tudo feito, mas vivemos a partir da força, da capacidade dEle. Só que a gente realmente precisa interagir com isso, receber isso, buscar isso.
Porque senão você vai viver uma vida só religiosa, só de rotina religiosa. Nós temos um povo de rotina religiosa, gente. Você diz que é a justiça de Deus quando faz tudo certinho, mas quando erra não tem coragem, porque a crença sobre justiça não está ajustada no seu coração. E outra coisa, a gente tem que treinar a nossa mente, treinar e aprender a governar nossas palavras quando tudo está bem, porque na hora do aperreio é difícil você pensar em algo bom. Na verdade, a gente já tem uma inclinação para a reclamação, a gente já tem uma inclinação para o que é mal, por causa do vestígio. Só que esse novo homem precisa de que agora? De renovação da mente. Quando a mente vai sendo renovada, o download vai baixando, você pensava errado sobre isso. Espera aí, por que eu estou sofrendo por isso? Não, está consumado, eu tenho a vida de Deus em mim. Essa clareza, esse entendimento vai chegando e você vai possuindo e vai vivendo a partir disso. Porque eu estou preocupado com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir. Meu Pai Celestial cuida de mim. Posso não ter tudo que eu quero agora, mas comece a exercer fé nas pequenas coisas. Amém? Então o espírito da fé está ligado a crer e falar. E esse espírito da fé que crê e fala está ligado a uma crença que foi construída em um relacionamento com Deus e com a sua palavra. Se relacionar com Deus é com a sua palavra, gente, é a mesma coisa. Jesus e a palavra é um só. Ela ocupa agora o lugar de Jesus aqui na terra. É como se o próprio Jesus estivesse em carne quando eu escuto a palavra de Deus. A diferença entre de vocês e Maria é que Maria carregava Jesus em forma de feto. Nós carregamos Jesus em forma da palavra. E nós temos o Espírito Santo, toda a capacidade de Deus em nós. Certa vez Jesus disse assim para os discípulos: é necessário que eu vá, para que ele venha. O advogado, já viu o que o advogado faz? O advogado, ele pega todo o testamento, senta com você, toda a cláusula de tudo que te pertence, e ele vai ler para você. Ele vai dizer: olha, você tem direito disso, na lei está escrito isso, isso. Olha o que você tem direito, olha o que você não tem direito, olha o que te pertence, olha o que não pertence. E vai lendo as cláusulas. Por isso que também há advogado para o Espírito Santo, porque muitas vezes o papel do Espírito Santo é te lembrar quem você é, o que você tem, o que você possui. Só que Jesus certa feita chamou os discípulos e disse: é necessário que eu vá. Só que eu penso comigo, imagina aqueles caras que não tinham contato com a religião, porque na época dos 12 havia uma tradição religiosa de que toda criança aqui quer ser jogador de futebol no Brasil. Quem concorda comigo? Né? Dinho foi goleiro, Léo era bom de bola, Léo jogou no esporte, mas tudo no jogo do videogame. Foi até campeão jogando videogame pelo esporte. Tô mentindo? Tô mentindo, Léo? Então, porque aí vai me deixar, né, passar vergonha na frente do povo, né, Dinho? Mas era bom de bola no videogame, mas era. Tem que deixar uma, né? Eu olhei para ele e vejo, mas essas coisas vêm assim, eu nem penso. E aí o que acontece? Sai de Léo, vamos voltar. No Brasil todo mundo quer ser jogador de futebol, é ou não é? Agora mudou muita coisa, né? Deixa quieto. Então o que acontece? Na época de Israel, toda criança queria ser escriba, queria ser fariseu, porque era o maior nível de espiritualidade que aquelas pessoas viviam pela tradição religiosa. Porque quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, no período persa, no período ali dos assírios, na época de Nabucodonosor e aquela geração, os escribas foram levantados para preservar a identidade de Israel. Então no início foi muito importante a presença desses caras. Lá na frente eles pegaram algo que era bom. Já viu algo que é a bênção de Deus e depois transforma em uma prisão na sua vida? Algo que até Deus abençoou, mas lá na frente você fez daquilo seu ídolo e tirou o foco do Senhor e ficou com a bênção. Eles perderam o Senhor de vista e ficaram com as regras e as tradições. Só que na época de Jesus, então uma criança, quando ela completava 12 anos, ela tinha que fazer um teste. Se ela não passasse no teste, aí ela tinha que seguir a profissão do pai. Entendeu? Então os 12 que Jesus recebeu, Jesus escolheu, foram todos reprovados. Ninguém escolheria aqueles caras. E ninguém daria uma tesouraria para Judas sabendo que ele é ladrão. É por isso que Jesus é diferente da gente. Jesus enxerga no ser humano o que eu e você não conseguem enxergar. Pessoas que nós julgamos, Deus olha para eles e vê algo valioso e precioso.
Só que tem algo na história que é impressionante, porque os que Jesus escolhe, nenhum é qualificado, nenhum passa no teste. Porque Pedro é pescador, João também. E aí vai. E o próprio Jesus, que foi chamado, Jesus é o contrário de tudo, porque ele com 12 anos, ele vai para o templo e todos os fariseus e escribas ficam maravilhados com ele. Por quê? Pela sua sabedoria. Então ele poderia passar, mas ele escolheu ser carpinteiro, trabalhar com madeira, porque era a própria madeira que lá na frente ele ia morrer. Então, se a gente observar algo, só que tinha Mateus, que é publicano, que é aquele que nem passou no teste, nem escolheu a profissão do pai, e aí é uma vergonha para Israel, porque cobra imposto para Roma. Então esse é barril mesmo. E Jesus escolhe Mateus, escolhe os 12, e nenhum deles passaria no teste. Agora imagina a vida desses caras, andando com Deus na terra, experimentando todo dia o partir do pão, gente sem perna, a perna crescia. Imagina a revolução, o cara largou rede, Pedro pega aquela pesca, imagina as palavras que são. Já imaginou sentar com Jesus todos os dias, sentar com ele? Às vezes a gente está no quarto e a gente faz o quê? Como eu queria que Jesus estivesse aqui agora, como eu queria olhar nos teus olhos, ver você, como eu queria que você me respondesse sobre isso, como eu queria que você me dissesse o que eu preciso fazer nessa situação. Porque muitos de nós queremos respostas, temos perguntas. Só que o que é interessante é que Jesus, ele passou 3 anos e meio com esse povo, com esses 12, e depois era 70, e depois tinha 120, e tinha uma galera muito grande, mas mais intimamente com os 12. Era algo tão profundo, era diferente do nosso discipulado de hoje, que a gente vai para casa. Eles moravam juntos, acordavam juntos, dormiam juntos, caminhavam no deserto juntos. Eles viam aquela multiplicação de 5 pães e 2 peixes transformar em uma multidão, em alimentar 5.000 homens, que no total ali dá 20.000 pessoas, no somatório ali, contando mulher e criança. Então eram milagres diários, e as palavras. E agora vem Jesus e diz assim para eles: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. E a palavra outro ali é alguém do mesmo tipo que eu. Agora, como os discípulos iam entender um troço desse? Existe uma segunda fase que é melhor do que essa. Primeira, estar com ele, sentar com ele, comer com ele, olhar nos olhos dele, e as palavras e as correções, e a plenitude daquele ambiente, e um monte da transfiguração, e o dinheiro na boca de peixe, e os leprosos, cegos que não tinham nem um buraco dos olhos, que não tinham nem os olhos, só era o buraco, pessoas que nunca estenderam a mão, pessoas que não falavam. A Bíblia diz que eram tantos milagres que Jesus fez, que não dariam para escrever em livros na terra. Eles viviam, e Jesus disse: se eu não for, o outro não virá, e é necessário que eu vá para que ele venha. Havia uma importância na descida do Espírito Santo. Uma vez eu orando, eu disse: Deus, eu queria que você estivesse aqui para me responder. Depois ele me repreendeu. Ele disse: eu estou aí, e numa pessoa melhor, porque Jesus em carne jamais poderia fazer o que o Espírito Santo pode fazer agora, porque ele estaria limitado a um grupo de 12, mas o Espírito Santo está aqui, está em todo lugar agora no mundo. Alguém pode dizer: como ele pode ser um e alcançar todo mundo? Como o sol pode ser um e brilhar para o mundo todo? Só que a gente desvaloriza o Espírito Santo. A minha pergunta é: se Jesus estivesse aqui, como seria a sua vida? Só que ele está, e na forma que ele está, é a melhor forma que ele poderia vir para a terra, é na pessoa do Espírito Santo. Porque agora ele não fica em uma casa, ele habita em você, tentando guiar você, puxar você. E você precisa fazer o quê? Se render ao Espírito Santo e entender que eu tenho uma obra consumada, eu tenho a palavra de Deus, e eu tenho agora o próprio Deus habitando em mim para me capacitar a possuir as promessas. Olha para o teu vizinho e diga para ele: não dá para viver uma vida medíocre aqui na terra. Lucas capítulo 1 verso 12, vamos lá. E quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. A oração que você fez não faz mais. E Isabel, tua mulher, te dará luz um filho, e chamarás o seu nome de João, que significa graça. Regozijai-vos com o seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. No entanto, o que foi que Zacarias fez? E Zacarias disse ao anjo, verso 18:
como saberei isso? Pois sou um homem velho e minha esposa é de idade avançada. E o anjo respondeu e lhe disse: eu sou Gabriel, que estou na presença de Deus. Eu fui enviado para falar com você e trazer as boas novas. Mas eis que você ficará mudo e não poderá falar até o dia que essas coisas acontecerem, porque não acreditastes nas minhas, que se cumprirão no seu devido tempo. Algo incomum aconteceu. Por não acreditar, o que foi que aconteceu com Zacarias? Deus sabia que suas palavras iam lhe tirar do seu destino, então permitiu que ele ficasse mudo. Em alguns momentos da nossa vida, por estarmos conscientes de certas circunstâncias, é melhor que você se cale. Você não sabe o que você crê até se deparar com as pressões. As pressões não são ruins. A Bíblia diz que o povo de Israel estava no deserto até a promessa ser feita. Ninguém sabia o que estava no coração deles. Mas quando a promessa foi feita, a palavra, que é uma espada de dois gumes, revelou a incredulidade no coração deles. E eles se rebelaram contra Deus. Então aquelas pressões só revelaram o que estava no coração. O problema não era o gigante, eram as crenças. O problema não eram os desafios, eram as crenças. Então teu problema hoje não é o diabo, ele já foi vencido. Teu problema não é a falta. Teu problema não é o cartão que você tem que pagar. Teu problema não é o teu filho que está na história. Teu problema é realinhar teu coração e tua mente com a verdade da palavra de Deus. É você começar a acreditar que aquilo que Deus disse é verdade. Porque muitos de nós dizemos amém, mas não confiamos, porque não permitimos que a verdade comece a renovar nossa mente. Somos um povo de rotina religiosa. Rendição à palavra. Então existe algo que acontece quando nós concordamos com as promessas. E se a gente observar o que nós falamos, ele traz um poder muito grande, porque está muito ligado ao que cremos. Ninguém que é vencedor se declara derrotado. Você nunca vai ser um vitorioso dizendo: eu sou um coitado, sou um derrotado, sou um germezinho do verme da bacia do banheiro. Porque está ligado à imagem do seu coração. Então quando a palavra começa a renovar sua mente, você não aceita mais essa vida medíocre. E você começa a declarar: eu não vou viver quebrado nem mais um dia da minha vida. Eu não sou um coitado, o poder de Deus está sobre a minha vida. Eu tenho uma graça de Deus, eu tenho um favor de Deus. Eu sou altamente favorecido. Amém? O resultado foi que ele ficou mudo e só destravou a boca dele quando João nasceu, que ele escreveu o nome Graça, que é João. Aí ele se desbloqueou conforme a palavra do Senhor. Provérbio 18, 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua. Quem a bem utiliza comerá dos seus frutos. Está na hora de, no meio dos seus desafios, você começar a declarar que você é altamente favorecido. O problema é que você fala mais dos problemas do que fala o problema. Irmãos, uma coisa que eu aprendi é que a montanha vai ouvir sua voz, não é a voz do seu pastor. Às vezes a gente pede até que o pastor ore, amém, é importante a oração, intercessão, algumas pessoas orarem pela gente, mas a nossa montanha não escuta a voz do nosso vizinho nem do nosso pastor. A sua montanha só ouve a sua voz. Está na hora de parar de falar do tamanho da montanha, está na hora de falar com a montanha. E esse é o espírito da fé. Deus disse: Moisés, eu rejeitei esse povo e eles não vão entrar na terra, mas Caleb vai entrar. Ele tem um espírito diferente. Porque o que agrada a Deus não é você conquistar as bênçãos, é você acreditar no que Ele fala. Irmãos, a parte mais fácil é nossa. Sabe por que a Bíblia diz: se esforçamos para entrar no descanso? Porque nós somos um povo acelerado, nós somos um povo que não entendeu o que é fé. A gente tenta trabalhar, conquistar aquilo que já é nosso. Aquilo que era para ser fácil, esse versículo nos mostra como é para nós, no natural, difícil descansar. Parece uma contradição. Como é que eu me esforço para entrar no descanso? É mais ou menos isso. Imagina que meu carro, você tem um carro velho, um antigo, e ele não pega. E você vai e decide, bota ponto morto e empurra o carro até chegar na sua casa. Quando chega perto da sua casa tem uma ladeira. Você olha para aquela ladeira, tenta empurrar o carro e não consegue. Isso é o esforço humano diante da graça de Deus. E o que é se esforçar para entrar no descanso? É você entender que o carro não está pegando, vai ter que pegar no empurrão. Então você vai usar toda a intensidade para empurrar o carro
com a porta aberta. Quem já fez isso, né? Eu já fiz muitas vezes. Você empurra o carro, vai, bota uma força, vai botar só a força de uma vez só. Você vai botar aquela força de uma vez. Quando você botar aquela força de uma vez, entra no carro, pisa na embreagem, passa a marcha e liga e ele pega. Depois que ele pegou, acontece o quê? Não tem mais esforço. Isso é descanso. Para entrar nesse lugar, comunhão, revelação, você vai entrar até se esforçar, práticas espirituais, mas também quando entrar aqui, pegar, acabou-se. Você pode decidir ir a pé para sua casa e pôr no carro, chegar na ladeira, desistir, a minha vida é assim, eu não consigo, olha a ladeira, ou entrar nesse carro da fé, dar ignição nele e dizer: não, agora eu não vou viver uma vida pelo meu esforço, eu vou fazer com que minha fé funcione. Como? Crendo naquilo que Deus disse. Agora, para crer no que Deus disse, é necessário ligar a tua fé à palavra. A fé precisa estar ligada com a palavra, o ponto essencial é esse. Então não é só de culto em culto, é uma vida de fé em fé e glória em glória, é continuar ouvindo a mensagem da graça, o entendimento da nova aliança. Vê, eu já mostrei para vocês que a segunda fase é melhor do que a da primeira, mas vivemos hoje como que os discípulos experimentaram algo melhor. Não! A descida do Espírito Santo, ela é muito mais poderosa do que Jesus em carne. Se você precisa de Jesus no seu quarto, em carne, para te responder algo, então você realmente não entendeu quem é o Espírito Santo ainda. Deus disse para mim: por que você está pedindo para Jesus aparecer para você? E eu pedi tanto perdão a Deus naquele dia. Eu disse: Senhor, me perdoa. Realmente o Espírito Santo, ele é real. Amém? Efésios 1:6, coloca na tela, por favor. Efésios capítulo 1, verso 6. Para louvor da sua glória, para louvor da glória de sua graça, pela qual ele nos fez aceitos. Verso 6 ainda. Essa tradução diz: a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Essa versão, eu gosto dessa aqui, que diz: pela qual ele nos fez aceitos no amado. A palavra aceitos aqui significa altamente favorecidos. Amém? É a palavra grega charito, que é a mesma palavra usada para graça. Altamente favorecido. Diga: eu sou altamente favorecido. Essa palavra é usada só 2 vezes na Bíblia. Uma vez para descrever Maria, e a segunda vez para descrever o livro de Efésios. Abre Lucas 1:30. Só 2 vezes no Novo Testamento essa palavra aparece. Uma descreve Maria, quando o anjo diz: você é favorecida, bendita és tu. Lucas 1:30. Então o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, pois você encontrou graça diante de Deus. Não tenha medo, porque você encontrou. Quando os anjos apareciam, a primeira coisa que ele dizia é o que? Não tenha medo. Mas aqui ele diz: você encontrou. É a mesma palavra, altamente favorecido. Diga: eu sou altamente favorecido. Só que você não é altamente favorecido porque merece isso, porque ora 8 horas, porque vai todo domingo para a igreja. A Bíblia diz que você é altamente favorecido no amado. Quem está em Cristo aqui? O lugar que Deus te colocou é que te faz prosperar. Você está em um lugar perfeito chamado Cristo Jesus. Está na hora de viver uma vida na terra como que alguém que reina em vida, porque você está em Cristo. Quer agradar a Deus? Começa a receber tudo aquilo que Jesus fez. Só que aqui tem algo. Olha o que ele diz: sempre que você ouvir uma má notícia, lembre-se. Diga: eu não tenho que ter medo. Diga: eu encontrei favor de Deus. O anjo olha para Maria e diz: não tenha medo, você encontrou graça aos olhos de Deus. Quando essas notícias chegarem ao seu coração, o que é que você vai declarar? Eu não tenho que ter medo, porque eu encontrei o favor de Deus sobre a minha vida. Diga: eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. De novo: eu tenho o favor de Deus sobre a minha vida. O favor de Deus, não só, porque muitas vezes a gente pensa que não tem favor porque não está vendo manifestação de dinheiro. Mas deixa eu te dizer, quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, o favor segurou as águas. Tem coisas que eram para ter te destruído, acabado com teus nervos, mas tem uma graça fazendo com que as circunstâncias não te engulam. Aí você diz: mas pastor, eu não estou vendo o dinheiro se manifestar, eu não estou vendo a cura se manifestar. Sim, mas há uma proteção segurando as águas para elas não te sucumbirem.
Enquanto você passa de pé enxuto, tem uma graça sustentando. Oh, aleluia. Diga: eu sou aceito no amado. Porque estou no amado, sou altamente favorecido. Quando qualquer notícia chegar, você vai declarar: não há o que temer. Por causa da má notícia, a graça de Deus vai se manifestar. Está na hora de ver graça mesmo, gente. Está na hora de acordar de manhã, todas as manhãs, e declarar isso. Não esperar que as notícias cheguem. Nós vamos declarar como vai ser nosso dia. Um povo de fé, um povo herdeiro, um povo que é como Josué e Caleb. É o quê? Medo de gigantes? Não, eles são o nosso alimento para a nossa fé. Esses desafios vão só alimentar minha fé. Eu vou me tornar forte no Senhor por causa disso. Eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. O que é esse gigante? Ou você acha que as coisas que você está enfrentando é para você ficar contando nuvem na igreja? Chegar no céu vai ficar contando nuvem? Não! Deus está te treinando para ser matadora e matador de gigantes, para ser uma bênção, porque haverá oportunidades onde Deus vai levantar você para abençoar pessoas, onde Jesus vai ser conhecido, porque quando alguém encontrar um problema, vai procurar a solução e vai lembrar de quem? Eu sei quem é. Flávia, Eli, Juliana, Irene, eles são solução. Vamos procurar eles, porque eles vão orar e algo vai acontecer. Ou então eles têm a solução porque eles têm sabedoria do Senhor. Vão dar uma ideia para isso. Eu sei a quem procurar. Cada problema, vai acontecer problema, se Deus vai te colocar no lugar certo e na hora certa para ser solução. Não é o teu currículo que te promove. Você bota o currículo e 10 pessoas com o mesmo currículo entram lá. Mas como Maria, eu sou altamente favorecida. Alguém olha para você como olhou para Esther. Um monte de mulher linda, maravilhosa. Esther nem batom botou, nem maquiagem, nada. Ela preferiu ir simples, do jeito que ela estava. Que não há nada de errado nisso, tá? Isso também não é mundanismo, tá? Porque realmente uma casa, quando está ficando velho, o que é que a gente faz? Pinta. Você não entendeu, não foi? Vamos voltar aqui a história. Matou a história, foi? Tô brincando. Bote maquiagem, tá, entendeu? A maquiagem mescla, entendeu? Deixa a casa mais nova. Só que também você tem o favor de Deus para a bênção de Sara, né? Para não ficar velha. Mulheres, não vai precisar nem de botox. Se Sara foi paquerada com 80, imagina você solteira. É ou não é? Bota reboco nessa cara, Tony. Olha para alguém que está do seu lado e diga: ei, rapaz, sempre que você ouvir uma má notícia, pratique isso diariamente. Não tenha medo, você encontrou o favor de Deus sobre a sua vida. Ei, Deus está do nosso lado. Paulo disse: que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é, quem será? No livro de Provérbios, capítulo 6, verso 2 diz: ficastes presos, enredastes pelas palavras que saem da tua boca. Você está prendendo o seu destino, a sua vida, com as crenças que você libera falando. Aí você libera: eu nunca vou casar, eu nunca vou ser isso, eu nunca vou, eu nunca. Não, nunca mais diga isso. Se permita. Esse é o ano de você se permitir viver o que Deus tem para você. Muitas vezes a pessoa fica no lugar de vítima porque ela tem a atenção dos outros, mas a atenção dos outros não te cura. Mas entender que você tem a atenção do Pai cura você. Você aceita nele, cura você. Ei, Deus quer um povo curado para curar. Imagina, ele não me viu, ele não me aceita. Problema dele, ele perdeu. Eu sei quem eu sou e ele me aceita, ele me ama. É nele que eu cresço, é nele que eu aprendo. Vamos embora. Aleluia, amém. Está na hora de dizer amém para todas as bênçãos de Deus e se apoderar dela. Lucas capítulo 1, verso 34. Então Maria disse ao anjo: como pode isso acontecer? Eu não conheço homem algum. Deus não precisa de meios naturais para fazer o que Ele vai fazer. Deus não precisa nem de homem, nem de conta bancária. Eu já vi chegar dinheiro de Singapura para cá, para a nossa igreja. Você está louco? Atravessar fronteiras. Deus sabe como faz, gente. O problema é que você parou de ser ousado. Você está orando nem para tirar verruga mais do corpo. Não, você tem que orar para parar o sol mesmo. O sol não para, então quem vai parar é o universo. Está na hora da gente fazer orações do tamanho de Deus, declarações do tamanho de Deus.
para esticar a mentalidade, para mudar crenças, meditando e falando, meditando na palavra. Eu não estou falando sobre pensamento positivo, sabe, você ficar pensando que já é bom. A neurociência explica isso e a Bíblia fala muito mais sobre isso. É o espírito da fé, é a fé do tipo de Deus. As imagens, quando Deus falou com Abraão e mudou o nome dele, você não vai se chamar Abrão, mas Abraão. O que Deus estava fazendo mudando o nome dele? Para que ele se visse como Deus o via. Abraão sem filhos, Deus o via pai de nações. Então Deus já foi no teu futuro, e Deus vê você e fez se enxergar da maneira que Deus te enxerga. Então Deus muda o nome para que ele se chamasse pelo nome que Deus o chama. Eu acredito que o ponto essencial do milagre de Abraão foi quando ele começou a chamar Sara e Sara lhe chamar. Porque aí quando ele creu, quando mudou o nome, que ele começou a se chamar pelo nome que Deus chamava, quando ele se viu, ele recebeu o milagre. Porque muitas vezes você até fala, mas não se vê. Você vai para a igreja e até declara: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É lindo, mas não se vê. Você não vê o pastor cuidando de você. Então quando disser, ele é o meu pastor, veja ele. Veja tudo que ele já fez. Quantas coisas Deus já livrou você. Tem gente aqui que já era para estar morto. E onde você está? Aquele que começou a boa obra não vai parar pela metade. Deus não para pela metade. Deus está construindo algo grande. O problema é que quando a gente fica enredado com o que é visível, a gente perde o que Deus está fazendo nos bastidores. Algo já está acontecendo. Por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Coisas estão se movendo no reino, e tudo é para o reino, gente. Não é só para eu ter um carro, uma casa, não. É para que eu cresça e pessoas sejam abençoadas. Pessoas conheçam Jesus, porque Ele está me tornando semelhante ao Filho dEle. Jesus veio para me tornar parecido com Ele. Jesus falou com o vento. Ei, pastor, eu vou falar com o meu cabelo. Claro, você fica dizendo que ele cai e ele continua caindo. Dizer a sua realidade natural não muda ela, mas dizer a sua realidade espiritual muda a sua realidade natural. Está escuro, chama a luz. Está caindo, diga: nunca mais quebrado, nunca mais caindo. Não chama suas dores, chama sua nova realidade, chama pelo nome que Deus chamou. Se Deus disse que é pai de multidão, é pai de multidão e acabou-se. E muitas vezes Deus pede Isaac. Por quê? Porque o cara agora fica olhando: Isaac me fez pai. Não, eu vou tirar Isaac. Vou pegar Isaac de você, para você entender que nunca foi Isaac. Eu te tornei pai. Não é uma empresa que te torna empresário. É a minha palavra que eu te disse. Você pode nem ter CNPJ ainda, mas tem a promessa. Então é isso que te torna o que você é. Eu sou pastor, mas não tenho uma ovelha. Então você é pastor por causa de ovelha. Você nunca foi pastor, porque você não se torna por causa das ovelhas. As ovelhas vão ser o resultado da voz, da palavra que Deus te deu. Não é Abrão, é Abraão. Então se chama pelo nome que eu te chamei. E imagina o vizinho: Abraão, ei, não é Abraão não, me chama de Abraão. Não é palavra da fé, mas nós somos a graça. Por quê? Alguém não entende? É a mudança de identidade. Não é mais Abrão, é Abraão, pai de nações. Agora imagine em casa: Sara, ô meu nego, você quer um cafezinho? Ô Abraão, pai de nações, quer um café? Aí ele: quero não, Sara. Princesa, não. Se veja como princesa. O problema é seus pensamentos. Você já se vê morto, se veja curado. Por que falar por fé? Para que a imagem correta seja estabelecida. Veja, Deus muda a visão e muda a confissão. Nesse processo de caminhada de comunhão com Deus através da palavra, você percebe que Deus vai mudando a sua mentalidade, vai mudando como se enxerga e muda as suas palavras. E tem coisas que você não aceita mais. Alguém diz algo para você, está repreendido. Você não concorda com o diabo, você concorda com os céus. Amém? Tem alguém comigo aqui essa noite? Então o anjo disse para Maria. Ela disse: como isso vai acontecer? E o anjo responde: virá sobre ti quem? O Espírito Santo. Só que ele já está em você. Ele não vai vir, ele já está. E o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Portanto, também aquele que é santo há de nascer, será chamado filho de Deus. Agora, de fato, Isabel, tua parente, também concebeu um filho na velhice, e essa já está no 6º mês daquela que era chamada estéril. Pois para Deus nada é. Para Deus nada é. E por que você está preocupado com aquilo que você não pode controlar? Já percebeu que a gente só tem jargão? Para Deus nada é impossível. Graças a Deus.
Se para Deus não é impossível, então eu estou feliz, porque Ele é meu Pai. Só que não para aqui. Então disse Maria: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua. Eu vou fazer uma declaração aqui hoje, gente. Coloque sua mão para a direita, para cima, e diga comigo: eu nunca mais vou abortar uma promessa de Deus com minhas palavras. Eu nunca mais vou atrapalhar meu destino. Eu nunca mais vou viver uma vida de derrota. Eu nunca mais vou viver como vítima. Eu nunca mais vou mendigar. Eu nunca mais vou baixar minha cabeça para o inferno. Hoje, como Maria, eu digo as promessas de Deus: faça-se em mim conforme tudo que foi falado. Comece a se cumprir na minha vida tudo que Deus falou. Eu digo amém, eu digo sim, eu digo sim, eu digo amém. Está na hora de possuir. Somos a graça. Está na hora de viver os sonhos mais tremendos do coração de Deus para a sua vida. Está na hora de parar de viver no raso. Como é que eu faço isso? Interação com a promessa. Amém. A gente usa amém muitas vezes como um jargão religioso, mas a palavra amém tem um significado em hebraico. Significa acreditar. Aquele texto de Gênesis que fala que Abraão creu, é a palavra amém. Gênesis 15:6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. A primeira coisa é ouvir a promessa. A segunda coisa é receber a promessa. E a terceira, o que muita gente não faz, possuir. Para de abortar promessas. Como é que eu não aborto? Não olhando para a tempestade. Continua olhando para Jesus. Procura Jesus e olha para Ele, fixa os olhos nele, fica com Ele, porque um monte de gente vai te decepcionar. Até eu vou decepcionar você, porque eu não sou super-homem. Eu não sou Jesus. Eu ia contar uma piada agora, mas já está terminando, vamos embora. Minhas piadas são boas. A fé lida com certezas, não lida com especulações e suposições. Por isso que a fé diz amém. Maria disse o quê? Se cumpre em mim conforme a tua. Deus quer que eu e você responda com fé. Só que eu e você, não cabe a mim a você produzir fé. Quem produz é Ele. Nossa parte é se relacionar com as promessas. Só que Lucas 1:44, aqui eu fecho. Suas palavras podem ativar os milagres de Deus em sua vida e na vida das outras pessoas. Veja como isso é sério. Lucas 1:44. Pois na verdade, assim que Maria foi visitar Isabel, ela grávida, Isabel grávida, e olha o que acontece. Pois na verdade, assim que a voz da tua saudação soou aos meus ouvidos, isso é Isabel falando para Maria, o bebê pulou de alegria no meu ventre. Quando a voz da tua saudação soou nos meus ouvidos, o bebê saltou no meu ventre. Sua voz pode ativar o milagre na vida de outra pessoa. Meu Deus, diga: até minha voz é ungida. De novo, até minha voz é ungida. Irmãos, quando você fala as promessas de Deus sobre alguém, o sonho que parecia adormecido ou estéril ganhará nova vida. Tem alguém ali, sabe, que está precisando de algo, e uma palavra sua, veja o que é o favor da nossa vida. Maria chega e só saudou ela, nem profetizou. Nem profetizou, só disse, saudou como a gente sauda um ao outro. E aí, boa tarde, um exemplo. Quando disse boa tarde, o Espírito Santo, o som da voz de Maria ativa o milagre. João Batista começou a se mexer. Ei, não só você, mas pessoas que estão à sua volta precisam disso. Amém. Um ambiente de fé constrói milagres à sua volta. Pare de falar de suas mazelas, comece a declarar. Sabe, está tão ruim as vendas, eu não consigo vender nada. É assim? Não, gente, pode estar tudo se acabando, mas, ou então você vai entender que não é mais aquilo que Deus chamou para fazer e vai entrar em outra área, mas você vai falar como vencedor. Eu não perdi foi nada. Às vezes você entra em algo e sai e fica pensando, eu perdi foi tempo. Não, você ganhou experiência e maturidade. Ei, Deus nunca te tira de uma situação sem lucro. Todas as batalhas que Israel entrava, saía mais rico e mais próspero. Josafá foi enfrentar os 3 reinos. Quando chegou lá adorando das estratégias do Senhor, a Bíblia diz que só haviam corpos e levou 3 dias para pegar despojos. Meu Deus do céu. Eles saíram mais ricos do que entraram. Sadraque, Mesaque e Abednego passou pelo fogo, nem cheiro de fumaça. Você não vai sair quebrado, destruído. Você vai sair com o nome do Senhor engrandecido na sua vida.
Agora faça isso todas as manhãs. Comece a declarar: eu sou altamente favorecido. Fica de pé em nome de Jesus. Queria chamar o Ministério de Música. Isso é só um lembrete. Quarta-feira a gente já começa novas mensagens. A gente tem uma propensão natural de reclamar quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Mas a gente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Esse é o espírito da fé. Crie por isso. Nós cremos também por isso também. O que foi que Davi disse quando viu o gigante? Hoje mesmo eu vou arrancar sua cabeça. Tem algumas pessoas que vai precisar falar com seu gigante hoje. Seu gigante não vai ouvir minha voz, vai ouvir a sua. Mas falar por fé: nunca mais eu vou viver isso na minha vida. Nunca mais eu vou ficar quebrado. Nunca mais eu vou ajudar as pessoas. Esse é o ano que eu vou doar como nunca. A sua volta, comece a declarar para as pessoas: ei, você é curado, você é talentoso, você é ungido. Diga para as pessoas o que elas podem se tornar. Pare de falar mal das pessoas. Pare de ser, sabe, porque muitas vezes a gente só vê pessoas julgando os outros, falando dos outros. Gente, vamos encontrar o que é bom. Um homem chamado Smith Wigglesworth, ele era conhecido como o apóstolo da fé, ressuscitou mais de 24 mortos. Tinha um cara que morreu na cidade, todo mundo falava mal desse cara. Ele era o pior bandido. Todo mundo falando mal. Quando chegou para Smith: e aí, Smith, o que você achava dele? Smith disse: ele tinha os olhos muito bonitos. Você não vai mentir, você não vai concordar com o inferno, mas está na hora da gente usar nossas palavras para abençoar as pessoas à nossa volta. Elas têm esse poder de ativação. No seu ambiente de trabalho, diga: esse vai ser o ano que a gente vai bater todas as metas. Nossos amigos de vendas vão dizer: ei, tá difícil, como é que eu vou bater minha meta? E tá difícil nada. Nós vamos devorá-lo como quem come pão. Não vou ficar depressivo, angustiado. Eu sou filho do Deus vivo. Diga: eu sou um filho do Deus vivo. Corre sangue real em minhas veias. Eu nasci para a vitória. Não vou morrer antes de ver as promessas de Deus se cumprir na minha vida. Eu estou fazendo declarações. Vai comigo. Diga: não vou morrer. Diga: não vou pegar emprestado. Não vou viver quebrado. Diga: as bênçãos do Senhor estão sobre a minha vida. Eu vou emprestar e não vou tomar emprestado. Nada quebrado, nada faltando na minha casa. Diga: haverá reformas na minha casa. Tudo que está pela metade vai ser concluído esse ano. Porque isso é crença, sabia? Fica pela metade e você: não tem. Não, esse ano coisas que estão pela metade vão ser concluídas. Veio uma palavra de conhecimento ao meu coração, sabedoria no caso. Você vai fechar, vai assinar aquele documento do apartamento. É possuir, é seu. Vai sair do aluguel e vai entrar em algo extraordinário. Vamos adorar o Senhor. Sabia que cantar também é o espírito da fé? É por isso que a gente tem que cantar canções alinhadas com a palavra, para que a gente cante a verdade daquilo que Jesus fez. Tinha uma canção do pastor Saulo que eu amava, que dizia assim, que eu amo, que diz assim: sou filho, tenho a mesma natureza do Pai, em sua obra consumada eu descanso, recebo a liberdade do céu. Sou filho, tenho a mesma natureza do Pai, em sua obra consumada eu descanso, recebo a liberdade do céu. Sob graça, a vida abundante de Deus. Isso é graça sobre graça, a vida. Ei, você vai expressar alegria no seu trabalho. As pressões estão vindo para você ficar, sabe, aquele espírito de medo. Tem gente, irmão, que é esse espírito negativo. A pessoa só é negativa, é reclamão. Alguém conhece gente assim? Tem que mudar isso, é crente, nascido de novo, está em Cristo Jesus, um filho amado, altamente favorecido. Com esse linguajar de reclamação, de medo, de incredulidade. Não, isso não agrada aos céus. Você não precisa de uma boa performance, mas você precisa crer naquilo que o Pai fala. Começa acreditando que você é justiça de Deus. O que qualifica você para as bênçãos é a justiça de Deus. É o dom da justiça. Eu tenho um dom da justiça. Eu tenho
um dom dado por Deus, que é um presente que me qualifica para receber todas as bênçãos. Mas Gleison não está se manifestando. E Jesus olhava para cada situação e já rendia graças. Pai, graças te dou, graças te dou. Aquilo que você agradece e honra, Deus faz aumentar. Eu sinto uma atmosfera diferente aqui hoje. Haverá uma alegria em algumas pessoas. O Espírito Santo me revela aqui, pessoas chegaram muito pressionadas, uma angústia, uma tristeza. Alguém está me ouvindo aqui essa noite. Há um sussurro do Espírito. Você pediu para Deus falar com você. Há uma tristeza no seu coração, e ela está tomando sua mente, te levando para uma depressão. Você não percebeu, mas já está virando isso. Mas é uma alegria, óleo de alegria, ao invés de espírito angustiado. Vestes de louvor ao invés de cinza. Aleluia. Há muitas promessas de Isaías 61 estão cumpridas em Cristo, e é um direito que nós temos hoje. E eu estou alegre. Eu não preciso de um resultado natural para me alegrar. Paulo disse: a alegria do Senhor é a nossa força. Não, isso foi Neemias. Paulo disse: alegrai-vos no Senhor. E outra vez vos digo, alegre-se. Porque se você está alegre por causa do carro novo, a alegria vai embora. Se está alegre porque conseguiu um namorado novo, vai embora. O emprego foi promovido, daqui a pouco você vai querer outra coisa. O ser humano sempre está buscando coisas naturais, mas há uma alegria que fica. Jesus olhou para os seus discípulos antes de morrer e disse: vocês estão tristes porque eu disse que vou morrer, mas novamente vocês me verão e vão se alegrar. E agora ninguém mais vai roubar essa alegria, porque ela agora é um fruto do Espírito no coração de vocês. Que tal se alegrar essa noite? Que tal abrir um sorriso? Que tal entender que o dom da vida, você está vivo, sabe? Alguém queria ter tua casa, ter teu marido, alguém queria ter sua esposa, alguém queria estar no seu lugar, alguém queria ter o que você tem, porque está agora no hospital do câncer, e você tem aqui motivos de se alegrar, de confessar, de declarar. E ao invés disso você fica murmurando, reclamando. Claro que essa pessoa que estava triste aqui hoje, é porque ela pensou tanto no natural, deixou tantas notícias, que o espírito dela se abateu. Mas haverá uma alegria. E eu sinto essa atmosfera aqui essa noite. Pessoas vão ser curadas aqui agora. Pessoas serão renovadas em promessas, e promessas que foram abortadas. Yutri maturokovoriminai André Kiosti Kimanari Akandarabia Ratuyo quebraço romanai. O Senhor quebra as portas de ferro e os ferrolhos de bronze Ele despedaça. Muroki minarai asoriandarai. Sou eu que luto suas batalhas. Rayotere kanduri kandaraya. Ramanturoko shibrianderas. Riandorose karamanayas. Ramayaturiandele. Haverá uma restauração, uma reestruturação em algumas áreas da tua vida. Recomeços, novos começos. Os ventos de mudança estão sendo soprados. Vamos exaltar o Senhor nessa noite. Não precisa cantar aquela que eu cantei não, João. Não precisa cantar aquela de Saulo não. Mas a gente vai cantar. Deixa só o som assim. Já falei, vai, aumenta esse som. Aumenta o teclado. Isso. Fecha os olhos. Só adore a Jesus. Começa a orar em outras línguas. Seja ativado no Espírito nessa noite. Haverá uma mudança extraordinária na sua vida. Tudo que você viveu, você acha que não consegue mais sair desse lugar, Deus vai te arrancar. Para são pessoas que estão em situação de falta. Provisão da parte de Deus chegando. Empresários que estão aqui passando situações financeiras, eu declaro intervenções divinas na tua empresa. Autônomos, eu declaro sobrenatural de Deus sobre os teus negócios. O Senhor me mostrou 3 pessoas que esse ano vão dar entrada no apartamento e vão pegar a documentação e vão ter a posse do seu apartamento, do seu imóvel.
Talvez não seja só apartamento, mas casa também. Provisões de forma sobrenatural. Receba em nome de Jesus. Eu declaro as bênçãos do Senhor se manifestando sobre a tua casa e sobre a tua vida. Você não vai andar quebrado, falido. Você não vai andar em falta. Você vai andar em abundância do Senhor. Você não vai ter para emprestar, você vai ter para dar. Porque emprestar não é bíblico, o dar é bíblico. Então eu declaro, você dando, doando, você ajudando as pessoas que você quer ajudar. Ciclos que não se acabam, eu declaro sendo terminados. Eu declaro novas estações, novos ciclos, novas portas, novas oportunidades. Talvez no passado algo não foi bom, mas Deus tem oportunidades no teu futuro. Por isso Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás. É no ambiente profético que coisas são criadas. O Senhor está curando pessoas agora. Recebe tua cura, recebe teu milagre, recebe. Ei, eu não estou falando para te animar, eu estou debaixo de um ambiente profético. Há uma unção profética, essa igreja é profética. É uma igreja governada pelo Espírito de Deus. Há uma unção fluindo aqui essa noite. E Deus vai trazer reviravoltas. Deus vai trazer reviravoltas. Deus vai restaurar. Deus vai restituir. Deus vai fazer algo novo naquilo que está quebrado, da árvore que foi cortada ao meio. Só ficou o tronco. O cheiro das águas do Espírito de Deus trazem vida, vida sobre os ossos, vida sobre troncos, vida sobre essa árvore. Eu vejo pessoas autônomas. Eu vejo pessoas autônomas. Pessoas autônomas abrindo o CNPJ. Avanços na área que o diabo está atacando. Deus trazendo graça para a tua vida agora. Pega essa unção aí onde você está. Quem está pelo Espírito está recebendo. Quem está pelo Espírito está recebendo. Está dando para me ouvir aí atrás? Está dando para me ouvir aí atrás? Então recebe em nome de Jesus. Aleluia. Você está me ouvindo aí atrás? Receba em nome de Jesus agora. Receba a cura sobre o câncer, sobre o caroço, sobre endometriose, sobre dores do teu corpo, sobre problemas do sangue, problemas autoimunes. Seja qual for o problema, seja curado agora. Dores na lombar, dores nos pés, dores nas pernas. Recebe agora a tua cura, enxaqueca. Vai embora! Espírito de enfermidade, toda enfermidade, saia agora! Coluna, se direite! Ossos sejam curados! Em nome de Jesus! Há uma unção de cura fluindo. Há uma unção de restauração na área financeira. Lugares serão abertos para você por causa do favor. Ei, Marias, vocês estão grávidas. Homens e mulheres de Deus aqui, vocês estão grávidas. Algo muito grande está nascendo. Como Maria, fica firme. Fica firme. Amém. Se cumpra em mim. Eu aceito a sua palavra. Isso é fé. Eu aceito a sua palavra. Vai se cumprir em mim. Vai se cumprir em mim. Levanta sua mão e diga: vai se cumprir. Toda palavra da parte de Deus vai se cumprir na minha vida. Nunca mais eu vou abortar. Nunca mais eu vou falar contrário às promessas. Pelo contrário, hoje eu recebo, eu possuo, eu recebo. Amém, amém e amém. Tem alguém gerando, a palavra está gerando coisas no coração de pessoas. E carabacandara, anjos de Deus, anjos de Deus fluindo aqui essa noite. Nos lares, nas casas. Meu Deus do céu. Algo está sendo gerado no teu coração. Ninguém vai roubar. Eu nunca mais vou andar em falência. Eu nunca mais vou andar quebrado, falido, destruído. Não! 2025 é o ano do crescimento. Deus vai me tirar do conforto. Não porque Ele quer me destruir, mas porque Ele me fará crescer. Então recebe aí agora algo novo em nome de Jesus.
algo novo em nome de Jesus. Diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo. Está na hora de possuir de verdade. Pai, eu declaro as bênçãos de Deuteronômio 28. Eu declaro as bênçãos de proteção. Qualquer vírus que surja em Pernambuco não vai afetar esse povo. Proteção dos seus entes queridos, proteção dos seus lares, proteção nas casas. Eu declaro uma proteção divina através do teu favor, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, vem agora. Deus está te chamando essa noite. E eu quero avisar que lá atrás nós estamos voltando com a nossa cantina, com os lanches. Tem cachorro quente, tem bolo, e tudo que é vendido lá, gente, é para os projetos da igreja. Amém? Então, você não só come uma comida gostosa, tem uma vida para Jesus. Olha que coisa linda. Chora, pode chorar. Jesus é lindo. Você está na presença dele. Tem mais alguém aqui essa noite? O Santo. É glória! A festa do céu e a festa dessa congregação. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. Cadê a segunda vida? Já vem a segunda pessoa. Venha. Celebra Jesus. Cadê a terceira pessoa? Não tenho vergonha. Ei, eu não estou te chamando para aceitar uma religião. Eu estou te chamando para hoje se alimentar do pão da vida. O nome dele é Jesus. Coisa linda, amor. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Cadê a terceira pessoa? E eu quero lançar um desafio para o próximo domingo. Se vocês convidarem pessoas não crentes, quem trouxer mais pessoas não crentes vai ganhar uma premiação aqui domingo. Algo da Lobo. Vou dizer o que é. É algo gostoso, maravilhoso. Um brinde da Lobo para essa pessoa. Agora é não crente, não é gente da igreja, é não crente. Amém? Vamos orar por eles. Senta, vamos para cá, igreja. Você segura só um minuto aí. Como é o nome dela? Maria José. Maria significa graça. Foi Maria com José que Jesus nasceu, né? Feche os olhos, Maria. Essa angústia sai do teu coração essa noite. Você é tão linda para Jesus. Ela era para ter morrido naquele infarto, mas o Senhor guardou você, protegeu você de tantos livramentos, problemas de saúde. Ele te ama demais. Como é o nome dela? Vem aqui pra frente. Ana. Ana também significa graça. Maria quer dizer agraciada e Ana quer dizer graça. Fecha os olhos, Ana. Jesus te ama demais. A gente acha que é um ato religioso vir aqui à frente. A gente não está aceitando uma religião, uma doutrina. É uma pessoa. O nome dele é Jesus. Pai, eu quero te apresentar a vida de Ana e de Maria. A partir de hoje, diante dessa igreja, diante dos homens, eles te confessaram. E a tua palavra diz que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu declaro as bênçãos da redenção sobre elas, Pai, nessa noite. Que a partir de hoje, eles vivam em novidade de vida. E os efeitos da redenção entrem em operação agora. Salvação, cura, graça, favor, paz, alegria. Tudo que Jesus conquistou se manifeste sobre elas. Que Maria seja restaurada de toda a sua saúde, completamente curada nessa noite. E que Ana se descubra em ti, Jesus. O Senhor tem algo extraordinário com Ana. Através da vida dela, muitos e muitos virão e conhecerão o teu nome, pois ela nasceu para viver os teus planos e a tua vontade. Nós celebramos Jesus através delas, Pai, e te agradecemos. Quem pode dizer amém? Diga: sejam bem-vindas. Dá a paz, abraça teu irmão. Diga até quarta-feira que vem.
com vocês e até quarta-feira.